Olá, espectadora, espectador, esse é o MoveOnCast, onde decisões geram movimentos e o futuro é escrito por quem faz acontecer. Ao meu lado, ele, obviamente, nosso grande capitão das decisões, Fernando Manfio. Prazer demais estar aqui hoje, então, com uma pessoa incrível. Você já vai anunciar. Anunciar com a sua voz eloquente, porque ela merece. Vamos falar de decisões, vamos falar de cultura, vamos falar de escola, vamos falar de saúde, porque é uma mulher mega saudável. Eu falei que era mulher. Uma mulher mega saudável. Vamos falar de mulher no mundo dos homens, mundos financeiros. Vamos falar de muita coisa. Quem é, Gabriel? O grande desafio é falar tudo isso e mais um pouco em um único episódio, mas eu já deixo um convite para você. Se quiser pegar um papel, uma caneta, porque virão muitas reflexões. Há quem diga que feliz daquela que transfere o que sabe e aplica o que ensina. A nossa convidada de hoje, Tan Jardim, seja bem-vinda! Muito obrigada, queridos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Então, começando aqui... Você tem um grande arco-íris de atividades na sua vida, né? E quando eu te apresentei, né, no Stories, eu falei uma palavra que nem estava no meu programa de perguntas aqui, mas é a palavra que eu acho que toda vez que eu olho para você, né, além de toda a sua simpatia, a sua amizade, eu vejo uma força muito grande. E essa força é disciplina. Tan, o que é disciplina? Fê, a disciplina para mim é uma palavra que resume em liberdade. A gente consegue atingir um patamar com a disciplina que me permite fazer o que eu quiser. Então, por exemplo, você pode passar anos da sua vida treinando e comendo de forma limitada para que um dia você consiga atingir um corpo que seja flexível aos dias que você não está a fim de fazer dieta. E não viver no sofrimento de um corpo que você não gosta e chorar todas as vezes que você tem que trocar de roupa. Então, a disciplina para mim é isso. Só que a disciplina é o meio de você atingir aquilo que você deseja atingir. No meu caso, na época, era físico. O corpo, por exemplo. E hoje é em tudo na sua vida, pelo que eu vejo. Na minha vida. E é interessante, né, gente, porque você pensar disciplina e decisão, né? Tá ali, né? Uma decisão eficiente, uma decisão próspera, não acontece sem disciplina. Né? Porque se a gente deixa as coisas simplesmente acontecer, isso vai acontecer, né? Inspiração, não é tão simples assim, né? Exato. A inspiração, para ser colocada na prática, precisa de disciplina. E hoje você tem várias frentes. Você é CEO de uma empresa, da Pod Academy, ou seja, você fala de ciência de dados, inteligência artificial. Exato. Né? Você é palestrante, você escreve, você é influencer. Você cuida da sua saúde, você cuida do seu marido, que é maravilhoso também. Você é amiga. Você, que mais? Então, fala aí, que mais que eu não falei aqui? Eu sou mentora. Você é mentora de carreiras. Carreira para né? liderança. Mentora de carreiras, né? Então, quanta coisa você consegue... Como você consegue equilibrar tudo isso, tá? Fê, desde que eu era criança, eu nasci num lar onde eu sou filha de imigrante, né? Então acho que corre na minha veia aí uma força muito grande para a luta e para a reconstrução de tudo. E quando eu tinha 12 anos, meu pai me apresentou tudo, né? As exatas, as artes, meu pai adorava música clássica, ele é poliglota também, e aí eu vivia muito confusa. Eu sou boa em quê? O que eu experimento? O que eu faço? Para onde eu vou? E aí quando eu fiz 12 anos, ele me deu um buquê de flor com uma flor de cada tipo. E aí ele falou assim, tô te dando esse buquê de flor para você saber que tem um ditado árabe que diz, de cada jardim me dê uma flor. Ele falou, então o mundo é seu, pode experimentar o que você quiser. Então, a segurança que meu pai me deu, acho que é importante com alguém na sua retaguarda dizendo para você, você pode ser o que você quiser ser. Então, eu olhei para minha vida e falei, eu vou experimentar de tudo um pouco. Só que esse de tudo um pouco, você precisa ter foco. E você precisa saber qual o resultado que você quer. Então, chegou um momento em que eu precisei afunilar. Eu precisei falar assim, para eu equilibrar tudo, quais os pratos eu vou ter que soltar e quais os pratos que eu vou ter que equilibrar para eu atingir o resultado que eu queria. E aí o resultado que eu queria era, eu precisava transformar a minha realidade financeira e da minha família e eu precisava mudar meu corpo porque era um sonho meu antigo. E aí essas duas coisas fez, óbvio, com que eu empilhasse um monte de outras atividades, mas ao mesmo tempo também me ajudou a
colocar ritmo na minha vida. Então eu sabia que para eu dar conta disso, eu teria que ser alta performance, ou seja, eu teria que trabalhar o meu melhor, dar o meu máximo enquanto eu estivesse acordada, porque eu também precisava dormir. Então, entende que às vezes a gente, para atingir um objetivo, você tem que ter um objetivo muito forte declarado, um foco muito grande, e aí você vai construindo os pilares para ele existir. Só que o que ninguém vê é que nesse equilíbrio, você desequilibra um monte de outras coisas. Por um grande período de tempo. Você fica um pouco mais longe da sua família, você não foca exatamente em todas as frentes que você gostaria de focar, mas com a certeza e a liberdade de que você está dando tudo de si naquilo que vai te trazer o resultado que você está pedindo. E aí? É inspirador trocar com uma embaixatriz. O professor Cortella, ele fala que a pessoa que tem humildade cognitiva, ela consegue sentar na cadeira do aluno para se levantar como mestre. E todo nome, Fernando, carrega uma missão. Você sabe que eu sou estudante de teologia. Gabriel significa ser mensageiro. E o grande desafio dos mensageiros e da super mensageira é só não querer ser maior que a mensagem. Eu percebo em vocês uma necessidade de legado, uma necessidade de levar além aquilo que a vida proporcionou. Isso tem uma sintonia, uma sincronicidade com o seu nome e tudo aquilo que você carrega? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu lembro muito, eu gosto muito de uma parábola, a parábola da semeadura, dos 3 servos que ficaram com, não é nem a da semeadura, mas tem 3 servos que ficaram encarregados de segurar uma moeda, pelo tempo em que o chefe ia ficar fora. E aí, quando o chefe voltou, um deles escondeu a moeda e o outro pegou aquilo e multiplicou, né? Então, eu acho que quando a gente tem talento, a gente tem algo dentro da gente para dar para o mundo, a gente precisa entregar isso para o mundo, precisa. E aí, para deixar esse legado, eu acho muito importante, assim, a gente deixar um rastro de realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E pegando a minha própria história, meu avô reconstruiu tudo com base na educação. Então, o meu avô colocou uma semente de que só a educação é capaz, só o estudo é capaz de transformar a realidade da gente, da nossa família. E foi o estudo que reergueu o meu avô e fez com que os meus 9 filhos dele, meus tios, meus 8 tios e meu pai, reconstruíssem tudo que o meu avô perdeu. Né? Então, isso é muito forte para mim. O ensino, né, estudar vale muito a pena e o ensino é muito importante. Você recentemente escreveu, né, no Instagram uma série, né, sobre a história da sua família, Sim. né? Com muita coragem, né? Um momento importante para o mundo, né? Sim. Como foi escrever isso, Tan? Foi desafiador, porque existe muito viés que se carrega de uma história sobre a Palestina, né? Existe mais viés do que empatia, talvez, mas o que faz é que as pessoas precisam conhecer a história do povo palestino. Né? Então, acho que tem até uma frase muito bonita que eu soube recentemente dela, que uma seguidora me contou, que falou assim, que tudo é feito na China, menos a coragem que é feita na Palestina. Então, eu achei essa frase poderosíssima, porque de fato esse sangue forte e corajoso corre dentro de mim, sabe? De eu saber que meu avô reconstruiu tudo, com 9 filhos. E quando eu fiz essa publicação, foi uma forma de honrar o sangue que corre dentro de mim. Desse imigrante que começou do zero de novo e formou 9 filhos, embaixadores, engenheiros, jornalistas. Eu tenho um tio que foi conhecido como um dos 100 jornalistas mais influentes do mundo. Uau! Em 1970. O meu pai era um dos engenheiros geofísicos mais influentes da época dele, em 1982, que foi quando ele foi chamado para trabalhar no Brasil. Então, eu carrego um sangue que me conta assim, viu, você pode ser o que você quiser. Só que a maior parte das pessoas que estão ao meu redor, elas não têm isso, esse amparo. E elas precisam disso. Então, eu tenho essa vontade de ser essa pessoa, de falar assim, vai, pode ir, eu tô aqui. Sabe aquela música do Frejá? Eu sei que uma rede invisível vai me salvar? Tem gente que não tem essa rede. Então, quando você é essa rede para as pessoas falam assim, eu vou. Né? Então, é isso que eu queria ser para as pessoas. E por isso que eu insisto tanto em arredondar minha comunicação nas redes sociais para dizer assim, pode ir, eu tô aqui. Se você não tem essa referência, eu tô aqui.
É muito interessante, né, essa coincidência que a gente até tem na fala, né, que quando você quer ser, que você pode ser tudo que você quiser, você está falando de tomar as decisões certas, né? Não necessariamente certas no sentido que vão dar certo todas, Exato. mas aquelas que realmente estão conectadas com esse lugar maior nosso, com esse poder que a gente tem, além desse lugar invisível, né? Que nos dá desculpa de, não, agora eu não posso, aquilo eu não quero, daqui a pouco eu faço isso, e a gente vai adiando sonhos, né? E você não é uma pessoa que fica adiando sonhos, né? Você vive seus sonhos. Sim. E isso é muito lindo, porque dá exemplo para todos nós, né? Como que você começou a escolher o seu lugar profissional? Primeiro foi admirando meu pai, que é um engenheiro. E aí minha mãe, ela veio da Humanas, minha mãe é formada em Direito, ela se inscreveu no vestibular para sistemas de informação. E falou assim, daqui a 10 anos esse vai ser o futuro. E eu preciso estar dentro. Ela falou isso. Já entendemos o traço visionário da onde Uau. vem, né? E aí, Arrepio. eu também. Um privilégio Eu e uma também. responsa, né? Exato. É um privilégio ter mãe e pai assim, e uma Sim. responsabilidade absurda também, Muito, né? e eu arrepio de verdade, porque aí eles sempre me contaram isso. Você pode fazer a faculdade do que você quiser. Minha mãe sempre falava isso. Ela falou, mas sempre lembra o seguinte, você vai trabalhar com isso por muitos anos na sua vida, porque a minha mãe e meu pai vêm do ethos antigo, da elite antiga da sociedade, que a gente trabalhava por uma vida naquilo. Hoje, questão de transição de carreira é muito novo para nós, né? Mas antes você nascia naquilo, terminava naquilo. E minha mãe, ainda dentro desse conceito, falou para mim, ó, você vai trabalhar com isso a sua vida inteira. Então tem que ser algo que não te seja sofrimento, mas que te traga dinheiro. Então, tenta pensar em tudo que é tendência. E aí, ela começou a fazer a faculdade de Sistemas de Informação. 3 anos depois, já era meu vestibular, eu não tive dúvida, eu fui fazer engenharia de computação. Então, eu somei aquilo que meu pai, né, era engenheiro, uma referência para mim nas exatas, e a minha mãe com essa questão. Só que na época, ninguém nem sabia o que é um engenheiro de computação. A gente arrumava estágio para trocar cabo de impressora na época, né? Então, eu me formei em 2008, mas eu entrei na faculdade em 2003, né? Então, assim, tem muito tempo. E aí, as pessoas não sabiam o que era. E hoje é a profissão da moda. Né? Hoje eu formo cientistas de dados, engenheiros de dados, de pessoas que nem se formaram em engenharia de computação. Então, imagina você ser da engenharia de computação no mundo de hoje. Você já está pronto. Né? Então veio daí. A minha profissão mesmo como engenheira veio daí. Só que o meu lado das humanas, meu pai sempre me ensinou a falar, a identificar o que eu tinha de habilidade. Então, eu sempre fui muito comunicativa. E aí eu gostava de dar palestra, tanto é que até uma época eu queria ser diplomata. E também influência dos meus tios, eu tenho tios embaixadores. Então eu falei, eu vou prestar aqui o concurso do Rio Branco, vou fazer no Instituto Rio Branco, nananã. Mas aí meu pai falou, cuidado, isso vai te limitar talvez. Vai para engenharia, você vai ganhar um norte maior de mundo, depois você afunila, vai para onde você quiser. Tem embaixadores engenheiros também. Ele falou, fica tranquilo. E aí eu fui. Então, então eu sempre identificava, meu pai falava para mim assim, identifica na sua jornada como que você pode usar as suas outras habilidades. Então, dentro da faculdade mesmo, eu participava de congresso, de evento, onde eu podia ajudar meus professores em palestras, em eventos. Eu fui embaixatriz, assim, há muitos anos dos meus professores na faculdade, porque eu me voluntariava. Falava, professor, posso te ajudar a montar esse evento? Posso te ajudar a organizar? Posso abrir o evento? Né? Então, eu colocava um pouco dessa minha comunicação para fora. E aí foi aí que eu fui desenhando. É muito interessante. Eu sou amigo da Tan, né? Então a gente conversa bastante, mas toda vez que eu encontro ela, sempre descubro algo a mais, né? Quando eu a chamei, convidei, né, para ser embaixatriz da MoveOn, eu não sabia nada disso. É verdade. Que ela tinha sido embaixatriz antes, né? E ela ajudou a gente a construir esse evento lindo que foi esse ano e o ano passado, 2 anos, Verdade. né? Como é que é essa experiência de ser embaixatriz do MoveOn para você? Não pode falar até aquelas partes desagradáveis que a gente já conversou. Sim, para mim foi uma honra, primeiro, o seu convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Me espelho muito em você, acho que pela todo
tudo que você fez, construiu no mercado, seu nome e a forma como você shifta, assim, com facilidade, vem pra cá, vai pra lá, abre o Instagram e fala. Então, isso é muito inspirador. Então, foi uma honra pra mim, essa responsabilidade toda. E aí, ao mesmo tempo, eu tava numa posição, que é aquela posição assim... De repente, eu saí de uma cadeira de prestígio no Itaú, né? Onde todo mundo falava, que legal, você é líder no Itaú, líder de analytics, líder de não sei o quê, para tocar a empresa. E aí, de repente, tem pessoas que olham e falam, será que ela não deu certo no Itaú? E aí, outras falam, que legal, ela é CEO de uma empresa, ela é empresária. E aí, eu tava naquele vai e vem dentro de mim, né? O que sou eu? E aí, o Fê me chamou. E aí, eu lembro que eu entrei dentro da primeira sala para gerenciar ali como embaixatriz. E super na humildade de vamos organizar este evento e vamos fazer. E aí, eu lembro que eu passei por umas situações do tipo... As pessoas nem perguntavam o meu nome, né? E ignoravam ali que eu era simplesmente como se talvez a sua função determinasse o seu valor. Total. E eu não consigo entender isso, porque se a gente não tiver um porteiro para abrir a porta para mim, a porta vai ficar fechada e eu que vou ter que ir lá girar. Então, assim, nenhuma função determina o nosso valor, né? E aí aquilo me chocou. E aí eu falei, que interessante, que legal, que cadeira bacana que eu tô sentada. Porque antes eu era mais inteligente da roda, agora não. Agora eu tô falando com gente que é muito experiente no mercado. Porque eu comecei a pensar a motivação que algumas pessoas tinham de não me dar muita bola. Realmente, quem era eu no mercado? Eu era muito famosinha lá no Itaú. E fora? Eu não construí isso, então eu falei, agora é minha hora de construir isso. Então, essa oportunidade de ser embaixatriz, para mim, foi uma cadeira da humildade, sabe? Que é o que eu tenho sentado todos os dias, assim, nesse cargo de CEO. Porque eu tenho mais dúvidas e incertezas e aprendizados do que certezas. Do que, eu sou, não. Tudo agora eu desconstruí, então eu aprendi a desconstruir muito rápido as coisas, ter muito amor pelas minhas incertezas, não atribuí-las a mim, porque antes eu atribuía, eu falava, eu falhei, não sei o quê. E aí eu comecei a ver o quanto essa cobrança é infantil. E sabe quem que me ensinou a ver que as minhas cobranças eram infantis? Uma amiga minha de infância que me mandou um áudio super carinhoso, Priscila, e falou pra mim assim, Tan, a cena sua que me vem à cabeça sempre é que a gente tinha um joguinho e você colocou uma regra nesse joguinho. Eu só podia brincar a hora que você errasse. Ela falou, e você se empenhava tanto em não errar pra eu não brincar? Ela falou assim que era engraçado, porque eu chorava querendo brincar com aquele brinquedo. E aí eu achei aquilo patético. Porque eu adorei que ela me mandou esse áudio. Eu falei, Priscila, obrigada por esse áudio. Eu falei, porque eu comecei a ver que eu trouxe esse desespero por querer vencer e tá certo o tempo inteiro da infância. Tá errado. Porque fica patético na vida adulta. E aí isso me ajudou. E eu falei, não, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa humilde, que desconstrói, que não tá sempre certa, que vai aprender, sabe? Então, ser embaixatriz... Aprender a ficar mais rica, né? Mais bonita, né? Exato, porque a riqueza tá aí. Naquilo que te irrita, naquilo que te incomoda, naquele calinho no seu pé, não é no conforto. Então, o Embaixatriz me ajudou nisso, sabe, Fê? Então, você deu pra nós, olha que interessante, você deu pra nós uma cadeira de muita honra e prestígio, mas que me ensinou a ser humilde, a desconstruir, a pegar na mão de todo mundo e falar, vamos organizar o que não tá legal? E vamos desconstruir? E, gente, me ajudem, vamos junto? Então, para mim foi uma experiência, uma escola ser embaixatriz e uma honra. Ah, que delícia, que delícia. Existe um conceito na liderança transformacional, eu acho que é um tema que une nós três, liderança, que é a ilusão do status quo de chegar lá. Você falou sobre seu pai, eu estudo muito paternidade porque, assim como eu no Brasil, são 11,8 milhões de filhos de mãe solo. E, estatisticamente falando, a criança que não tem uma referência paterna, ela sofre com baixa autoestima, ela sofre com dificuldade de tomada de decisão. Se a pessoa teve um pai que
e aqui eu quero só trazer um construto familiar tradicional, respeitando todas as ambivalências que podem se gerar num relacionamento atual. Mas a figura masculina, ela tem essa questão de destino, de postura, de coragem. E muitas vezes eu me questionei, eu falei, como ser referência na falta de referência? Hoje o podcast ele atinge 30 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, para cada 3 decisões de compra, uma é influenciada por um Reels, por um Shorts. Ontem eu estava, por exemplo, estudando, eu fui dar aquela scrollada boa, vi uma associação do Morango do Amor e decisões coletivas. E é interessante que a geração Z, em 2030, ela vai ocupar 70% do mercado de trabalho. Eu queria pedir para você uma reflexão e até uma instrução para essa geração que está chegando, a Z, a Alfa, sobre o imediatismo. Porque o foco é dizer não, né? E como ser focada, às vezes, na falta de referência, como ser focada, às vezes, em não tendo um pai como você teve? É muito interessante o seu ponto, muito. Porque ontem mesmo eu estava conversando com um antigo chefe e ele disse para mim, Tan, a nova geração está com muita dificuldade de trabalhar junto, trabalhar em conjunto. Ele falou, lembra quando a gente trocava? Então, ele era gerente na época, eu era analista. E eu lembro que os maiores aprendizados que eu tive foi quando eu desenvolvia 3, 4 passos e levava para ele e falava, o que você acha? O que você pode contribuir aqui? E aí, a gente conversou muito isso, que hoje não existe, o foco tá assim, eu vou construir meu trabalho do início ao fim sozinho. E às vezes as pessoas vão pro presencial e ficam numa salinha de foco, isolada de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, hoje de manhã, eu fui pra academia e eu vi 2 cenas se repetirem, 2 meninas muito mais novinhas do que eu, com certeza, geração Z, fazendo call na academia, às 6:30 da manhã. E aí eu fico perguntando, precisa? Isso é foco? Sabe? Será que a alta performance não virou uma doença que a gente precisa ter para a gente mostrar que a gente ficou bem sucedido? Ou será que a gente de fato tá amarrando um grilhão na nossa perna, achando que isso é liberdade? Então, para mim, assim, um conselho é: a porta está aberta, ninguém é escravo mais. Se aquilo não te faz feliz, saia. Não é? Você não é escravo mais. Ser difícil é diferente de ser doloroso. Você não precisa viver no sofrimento mais. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi com o Fê. Que não precisa viver no sofrimento e aquilo, você pode se libertar daquilo. É uma decisão. Então a gente tem que parar e falar, pera, eu preciso fazer uma call às 6:30 da manhã? Não tem nada que justifique uma reunião às 6:30 da manhã. Corriqueira, ninguém estava tratando urgências. Não tem nada que justifique eu querer estudar sozinho, eu querer trabalhar sozinho, sem pedir para o meu gestor interferir, só porque ele é de uma geração diferente de mim. Então, eu acho que a gente tem que separar as coisas. Ser alta performance não precisa ser uma doença. Ela pode ser o quê? Isso que eu falei lá no início. Como é que você dá conta de fazer tudo? Calma, que tudo? Eu faço tudo o que eu me propus a fazer. Tem todo um resto que eu tô deixando cair, de propósito. Então, o foco é esse. Onde eu quero chegar? Tem um chegar lá que todo mundo quer, mas o meu chegar lá é mudar a realidade financeira da minha família. Esse é o meu chegar lá. E eu vou chegar. Mas eu não vou passar em cima de ninguém, eu não vou adoecer, eu não vou ficar rígida. Eu lembro uma vez o Fê me provocou, me mandou ler um livro, nunca vou esquecer disso, foi um marco pra mim, que era o Cavaleiro Preso na Armadura, não é isso? É. E eu lembro que me marcou muito, porque em determinado momento o personagem principal, ele só se alimentava por um canudinho que enfiavam dentro da armadura dele. Eu falei, eu tô sendo essa pessoa. Não é bonito ser assim, não é bonito ser rígido, o bonito é ser maleável. O bonito é você estar aberto, que é diferente de ir para uma reunião de peito aberto sem estratégia. É diferente. Então, uma coisa é você vestir uma armadura rígida que te coloca numa posição de eu não cedo e eu vou esticar essa corda até ela estourar, porque eu tenho razão. Isso não é bonito.
Agora, você ir para uma reunião, igual eu venho para cá, eu tô vindo de coração aberto, mas eu tô vindo com a estratégia de deixar um recado importante e interessante. Então, meu recado para a geração Z é: eu sei que a geração Z não quer ser como nós. Ela não quer beber uísque à quarta para dar conta do problema dela na quinta. Ela não quer, ela não acha isso bonito mais. Eu também não acho. Eu concordo com a geração Z. Mas a gente precisa entender que a outra geração é a geração da resiliência, da construção, da profundidade, do detalhe. Do couro grosso, né? Do couro grosso, né? De onde eu simplesmente, hoje, todo mundo quer ter o salário de um diretor, mas trabalhar de pantufa em casa, modelo remoto. Você não vai conseguir. Esse é o recado. Você vai pôr um teto na sua cabeça se você quiser viver de trabalho remoto a vida inteira. Então não fica almejando esse trabalho desse diretor, porque esse diretor, ele ralou. Ele formou muitas pessoas ao longo da vida dele inteiro para hoje ele estar na posição que ele está. Então, esse o meu ponto não vai existir esse equilíbrio, né? Então, a gente precisa também ceder aonde a gente vai desequilibrando, que depois a gente vai arrumando lá na frente. Fernando, eu vou jogar para você. Obrigado. Como que a cultura decisiva pode colaborar com o imediatismo? Eu não digo só o imediatismo de uma geração mais nova. Por exemplo, a minha esposa ela é uma modelo internacional e a minha afilhada, ela tá num processo de se tornar modelo. Ela tem 13 anos, ela me ligou: tio, padrinho, você está nesse segmento há 20 anos, o que você me falaria? Comece a entender a diferença de objetivo para sonho. Eu estou em São Paulo há 23 anos, eu vivenciei 4 aniversários da minha outra afilhada. Nós somos casados, eu e a Lorena. Ela recebe uma ligação, ela tem que ir para Nova York e ficar 4, 5 meses longe. E às vezes o poder do difícil, da disciplina, fica num campo meio ilusório. E aí eu passo para você. Como que a cultura decisiva, Fê, pode ajudar as pessoas nesse mundo ansioso, momento VUCA, né? Incerto, complexo, querendo a resposta muito imediata, na sua opinião? Então, quando a gente fala de cultura decisiva, né, é uma forma de falar que a gente precisa ter consciência das nossas decisões, criar uma cultura na nossa vida sobre consciência das decisões, porque são só nossas decisões que nos levam ao nosso destino, já diz Tony Robbins, né? Não são as condições. Fazendo parênteses aqui, muita gente pode pensar assim: nossa, a história da TAM, o pai ajudou a pensar de um jeito, a mãe ajudou a pensar de outro, ai, que sorte a da TAM. Não, ela significou isso de uma forma positiva, ela decidiu. Muitos outros que tiveram a mesma história poderiam ter feito uma decisão completamente diferente, né? Então, a gente respeita a história das nossas famílias, lembrando que a cada momento nossas decisões têm que ressignificar todos os conceitos, todas as fortalezas e fraquezas que passaram para nós. A gente precisa ressignificar aquilo, né, à luz da realidade, à luz da prosperidade, né, à luz do amor, né, sem ser romântico, né, à luz de ter uma intenção muito clara. Então, muita gente não tem essa intenção, sabe, Gabriel? Muita gente perde, não tem consciência da intenção. Não por maldade, porque não caiu a ficha ainda, de alguma maneira, né? E a cultura decisiva tem essa proposta de olhar para a minha história, né? Existe, e quando eu digo história, não só pai e mãe, né? Nossa história, nossa vivência, e eu preciso ressignificar isso, porque assim, quando meus pais me entregam um bastão, é um processo evolutivo. E a maioria das pessoas esqueceu isso. Ou piora, ou fica igual, né? Eu recebo um bastão de uma história, eu olho para isso e aprendo, pego tudo que é positivo do meu pai, tudo que é positivo da minha mãe, tudo que é negativo, eu transformo aquilo em adubo, né? Peça por peça, assim como se fosse um grande quadro, um grande quebra-cabeças, que eu chamo assim, quebra-cabeça da decisão, né, da cultura decisiva que te leva à prosperidade, quebra-cabeça, peça por peça. Ai não, mas eu quero pegar só a peça do meu pai falou, aquilo que ele fez, eu tô um trauma. Eu criei um trauma na minha vida. Beleza, todos temos traumas, mas eu preciso pegar aquele trauma e transformar aquele trauma em alavanca da prosperidade. É duro? É duro. Dói? Dói. Faz terapia? Sim. Faz o que quiser, mas tem que fazer isso porque não tem opção. E a gente fica esperando o quê? Um colo. É isso. Né? E esse colo vem na nossa boca o tempo todo. Aí eu sou assim por quê? Eu faço isso, eu não consigo fazer isso por quê? Tem sempre um porquê depois no final da frase, e esse porquê é fake.
né? A gente aceita a nossa dor, né? A gente tem autocompaixão por nós, pelos nossos pais, pela humanidade de todos nós. Mas criar uma cultura decisiva é criar uma cultura próspera, né? Cujo passo a passo são decisões. Decisão de cada palavra que eu vou falar, decisão de com quem eu estou do meu lado, quem que a gente convida para estar aqui, né? Decisão de o que a gente vai perguntar para ela. Ai, mas por que não fica só a intuição? Tem a intuição, mas também tem o roteirinho. Faço minha tabela, nós fazemos a nossa parte, né? Tem um roteirinho, tem um conhecimento que a gente tem da pessoa, enfim. Então, cultura decisiva para mim é um olhar das empresas para treinar as pessoas a perceberem que existem 3 territórios. Vamos lá, 3 territórios. Um território que é um território invisível. Esse território invisível, eu chamo ele de território do medo, do vitimismo. Ele fica lá jogando desculpas, falas, até fisicamente, né? Preguiças. Ele faz de tudo, porque é meio que assim, a mente está conectada com aquilo. Então, para quem estuda um pouco de neurociência, vai perceber que aquilo aí já está um hábito, né? Então, existe um território invisível. Aí, eu começo a me olhar e a hora que eu dou uma espiada nesse território invisível, Gabriel, eu fico morrendo de medo, de vergonha de olhar para aquilo. Que é isso? Que monstrinho aqui, né? Então, o que eu falo? Eu tento abafar esse território invisível. Eu abafo e saio por aí sem fazer a transição necessária. Então, território invisível, que é o que não funciona em nós, que não funciona para o mundo, os medos desnecessários psicológicos e tudo mais, eu olho para ele, aceito, com autocompaixão, observo sem julgar e vou convivendo com ele, tornando o invisível visível. Aí eu entro para um segundo território, que é eu consciente de quem eu sou, né? E consciente de quem eu não sou e eu não quero ser. Né? O que, entre aspas, me leva à prosperidade e o que não me leva à prosperidade. Eu estou consciente agora. Eu estou consciente de toda, vamos dizer assim, a minha bagunça. Mas eu preciso tomar uma decisão aí, que é não ter medo de olhar para a minha bagunça. E por que a gente tem medo de olhar para a nossa bagunça, Gabriel? Porque a gente sente culpa. A gente culpa de ser assim, culpa de ser assado. Se não é culpa minha, como dizem por aí, se é culpa minha, eu boto quem eu quiser. Eu boto na minha mãe, eu boto no meu pai, eu boto no planeta, eu boto no país. E se não tiver mais ninguém para pôr, eu boto em Deus. Né? Então, assim, a culpa não é minha. Deus, por que você me fez assim? Então, quando a gente para dessa ilusão, né, vitimista, a gente olha e fala assim, realmente, eu tenho muita porcaria aqui. Nessa porcaria eu tenho que transformar em adubo, né, com compaixão. Então, eu estou no território consciente. Essa alta performance, que é o que a gente está falando aqui com a Tan hoje, vem no terceiro território, que é onde parte disso aqui eu já treinei. E como diz bem a Tan, né, ela escolhe 4, 5 terrenos para ser alta performance. Isso. Não dá para escolher a vida inteira. Eu não vou ser alta. Ninguém é alta performance em tudo. Não consegue. Aí eu escolho, né? Bom, agora eu vou ter alta performance nisso, nisso e nisso. Né? Então, eu acho que a cultura decisiva é passar por esses 3 territórios. Né? E é o trabalho mais lindo que eu fiz na minha vida. Né? Eu sou um cara de crédito, então de confiança, de gestão de riscos. Eu estava falando para a Tan ali fora. O que é decisão? Decisão tem risco. E o que é risco? Tomar decisão. Então, gestão de risco ou gestão de decisões é o mesmo trabalho que eu faço desde pequenininho, né? Desde quando eu me conheci como profissional. Então, acho que é isso, né? Você perceber que todas as decisões que a Tan, você, né, que eu admiro tanto, os dois, assim, tomaram, foi porque vocês adubaram aquilo ali, porque não vem só dos seus talentos, sabe? Qual é o meu talento? Todo mundo faz teste de personalidade e talento. Ninguém faz teste da sujeira, né? É verdade. Eu quero saber as porcarias que você é. Mas você não é, né? Você tem. E aí você transforma, porque você é maior que as porcarias, inclusive maior que as belezas também. A gente é maior e a gente pode mudar tudo isso. Mas enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas cultura decisiva é uma transformação do nosso olhar, né? Do nosso olhar para a nossa história, para os nossos significados e ressignificar tudo com 3 pilares. Intenção clara, atenção plena e atitude próspera. Né? São 3 coisas que você bota na cabeça. Da onde vem minha intenção? Né? Muita gente usa um monte de coisa sem saber a intenção. Muito bom. Perfeito. E você precisa saber a intenção. Perfeito. Então, vou passar para você. Hoje, o que o trabalho, seu ato de servir, que já ressignificou só pagar boletos, o que o seu trabalho significa para você?
Para mim, hoje é construir, primeiro de tudo, né? O objetivo que eu tenho, muito claro, eu e o meu marido, né? Que é a gente, de fato, mudar a nossa realidade mesmo, de onde a gente veio, né? E o segundo é criar ambiente. O que é esse criar ambiente? Eu gosto muito de falar que o ambiente... Bom, várias pessoas falam sobre isso, mas eu acredito muito nisso, que o ambiente molda o resultado. Total. Então, se a gente anda com pessoas que colocam a gente para baixo, pessoas que não têm uma mentalidade abundante, por exemplo, ou você começa a achar que você tá estranho, ou você começa a se tornar como essas pessoas. Fica mais difícil, né? Muito mais. É contra a onda. Total. E aí é mais fácil se adequar. Então é melhor eu não ser próspero e não ter a mentalidade próspera, porque ao meu redor todo mundo está economizando o cafezinho depois do almoço para comprar um apartamento daqui a 7 anos. Mas eu sou a que quero pagar o cafezinho de todo mundo, porque eu valorizo aquele momento. E eu sempre fui assim, mesmo pobrinha, analista ali, começando do zero no banco, eu imaginava assim, se eu convidar essa pessoa para um café, eu vou ter a oportunidade de ouvir o que ela tem para me dizer. Eu vou ter um momento com ela que eu não tenho no meu dia a dia. Só que isso para mim não era claro. Hoje, pra gente que a gente dá nome para as coisas de virtuoso, próspero, na época para mim só fazia sentido. Então o ambiente molda. Então quando a gente construiu a escola, por exemplo, a gente começou de um patamar que era assim, quero formar os meus próprios profissionais. O mercado não vai formar com a categoria que eu mesma formaria para trabalhar para o próprio grupo. De repente, abriu inscrição, 150 inscritos, né? Atraídos pelo Bruno, pela paixão que eles tinham por uma pessoa que tecnicamente era impecável. A gente falou, opa, tem uma escola aí. Na verdade, sim, tem uma oportunidade aí. E aí, quando eu fui convidada para assumir a escola, foi porque a gente percebeu que tinha uma comunidade nascendo, né? E aí essa comunidade representa isso. Então, para mim, o trabalho, primeiro, ele é movimento, segundo, ele é ambiente. Então, o que a gente tem criado hoje na escola é isso, é ser o ambiente dessas pessoas, porque a gente tem uma missão, que é formar a próxima geração de profissionais de dados do Brasil. Só para deixar uma conexão, porque nós nos conhecemos aqui, vocês dois muito mais, mas tá vindo muita gente acessar o MoveOnCast, espectador, já fica o meu grande abraço. Como funciona essa estrutura que vocês estão desenvolvendo, que leva para a empresa? Tem a participação do Fernando. Eu estou muito curioso para passar esse conhecimento para vocês, maravilhoso. Só um detalhe, a gente está falando de Pod Academy, tá, gente? Isso. Né? A Stan é CEO da Pod Academy, Exato. Onde ela ali trabalha ciência de dados, IA, IH, né? Inteligência humana também. A gente está junto lá em alguns eventos. Ela preza pelo ser humano o tempo todo, né? Então, para deixar bem claro. E aí a comunidade faz toda a diferença. Só para trazer ali a contextualização da nossa fala aqui. Perfeito. Hoje, basicamente, a escola, ela é formação técnica, né, de cientistas de dados e engenheiros de dados com foco em negócios. Que é esse o ponto. Então, quando a gente fala de inteligência humana, inteligência artificial dentro da escola, ela tem esse foco humano. Por que tem um foco humano? Porque a gente fala que sem negócio não existe nada. Então, não adianta eu querer ser o melhor técnico do mundo, que é o que às vezes o mercado cospe muitos técnicos. O Brasil solta 40 mil engenheiros formados todo ano. Onde estão essas pessoas? Por que a gente não aprende na faculdade a servir o negócio, o foco ser em resolver problemas de negócio? Por exemplo, quais são os problemas de negócio que manter um podcast tem? Será que um analista de dados, um cientista de dados não pode fazer um trabalho aqui dentro, analítico, que aumente faturamento, reduza custo e melhore a qualidade de vida das pessoas? Então esse é o nosso foco. Esse é um mantra que a gente repete na cabeça de todo mundo. Então a Pod Academy, ela nasceu para isso. Só que ela nasceu para alimentar a própria empresa do grupo, né? Então ele nem era um CNPJ à parte. Ele era um curso que a gente ia dar para formar profissionais para a própria Power of Data, que é a nossa empresa de consultoria, tecnologia e pessoas e software, ela usufruir disso.
E aí foi aí que aconteceu esse boom de inscrições na primeira inscrição, na primeira vez que a gente abriu. E aí a gente começou a observar que as pessoas queriam mais, né? Elas queriam estar próximas. Elas queriam mais do que a gente estava oferecendo tecnicamente. Então, beleza, a gente tem ali um curso técnico que é inigualável, porque é dado pelas maiores referências. Hoje o curso é dado por exemplo, o Dalmer, o Bruno, são as referências em analytics e dados no país hoje. Tem o Manfio trazendo toda a parte de desenvolvimento humano ali dentro também, tem um braço forte lá dentro. Em breve teremos novidades, né, também. E aí a gente começou a ter isso, assim, a gente ofereceu uma parte técnica muito forte, mas ao mesmo tempo começou a emergir uma comunidade. E essa comunidade são pessoas que amam a escola. Então, uma coisa muito interessante eu perguntei uma vez para uma pessoa que tem tudo da Apple, ela tem tudo da Apple. Computador, celular, eu falei assim, você usaria uma camiseta da Apple? Essa pessoa falou assim, eu não, claro que não. Só que todos os dias os meus alunos falam, quando é que você vai abrir a lojinha da escola? Eu quero comprar caneca, eu quero comprar camiseta. Uau. E eu falei, gente, é porque quando você coloca na marca, né, a cultura, que é um pouco do que o Fê traz, é assim, existe a cultura. Então a pessoa está querendo vestir a cultura. Então ela está querendo dizer, né? Exatamente. Eu acho que nesse sentido a escola está se tornando, e assim não é propaganda não, tá, gente? Tá se tornando um lugar único, né? E isso me interessa muito participar também por causa disso, porque ela traz primeiro todo o conhecimento, ou parte do conhecimento principal que o futuro exige, né? Inteligência artificial e ciência de dados. Exato. Hoje, né, se coloca isso de uma forma muito clara, para os jovens, inclusive, né, para todo mundo, ciência de dados, inteligência artificial, vamos dizer assim, é o grande poder das decisões que a gente vai ter daqui para frente em Exato. qualquer setor da nossa vida. Embora a ciência de dados e inteligência artificial já existem há séculos e séculos e séculos com outros nomes, né? Exato. Né? Tudo que a gente fez na vida com a nossa mente foi ciência de dados, né? E as nossas decisões vêm de uma inteligência nossa, meio que nem reconhecemos, portanto podemos até chamar de artificial, que usa só a lógica. Então, se você pensar em inteligência artificial e ciência de dados, é uma ciência muito antiga, transformada, renomeada, renovada, e que poderia se alastrar pelo mundo de uma forma muito perigosa, sem intenção. Então, quando a escola traz intencionalidade, né? Traz comunidade, traz variedade de conhecimentos, né? Então, assim, é uma escola que traz um pouco, não ciência de dados e IA somente, mas toda a consciência do uso. Isso. Né? Toda a consciência do uso disso. Porque não importa se tem uma arma maravilhosa, você é matando os outros, né? Então, assim, a gente pensa... eu tenho muito carinho, muito respeito por essa escola, porque ela traz esse contexto, né? E isso voltado, né, para o meu mundo de risco também, de crédito, que é o meu mundo querido, né? Faz todo sentido, porque crédito é confiança, então por isso que eu adoro crédito, porque é a arte de confiar no outro, enfim. Então a gente também vai trazer um curso, novidades também, de gestão de riscos lá dentro. Então é uma coisa que vai ficar assim, uma escola que vai ficar muito única, né? Muito especial, assim, no sentido, não a melhor nem a pior, gente, mas muito única, assim, para aquela pessoa certa que tá ali. Né? Porque tem gente que não aguenta essa comunidade, não, né? Esse é o ponto, é a pessoa certa. Tem uma frase que eu amo e ela me ajuda muito todos os dias que eu vou construir alguma estratégia de comunicação para a escola, que não é fácil, comunicar não é fácil, né? A gente tá com o rei da comunicação aqui. Charlie Munger fala assim, ó, if you want ant to come, then you put sugar on the floor. Ou seja, se eu quero atrair formigas, eu vou pôr açúcar no chão. Isso é pertencimento. Uau. Se eu colocar mel, eu vou atrair abelha. Se eu qualquer outra coisa que eu colocar, eu não vou atrair formiga. Então, a cultura é a forma de você mostrar o que você quer e o que você não quer. Então, assim, a gente hoje tem uma cultura de expulsar o aluno. Sabia? A gente não mantém, porque eu não nasci para vender cursos. Eu expulso o aluno que não está dentro dos meus pilares de cultura.
começou com um comportamento que eu tô vendo que não é o comportamento que eu exijo, eu não aceito. E por quê? Porque hoje os diretores no mercado, já respondendo aquela outra pergunta sua, como é que funciona? Hoje é assim, hoje não é formal ainda, mas a gente já faz o gestor vem atrás de mim, me pede uma indicação, eu dou. O aluno quer uma vaga de emprego, eu estou sabendo de uma, eu indico. Então eu estou fazendo esse trabalho hoje no mercado e a gente está tornando isso um novo produto da escola. O que acontece hoje? Os diretores do mercado vêm atrás de mim e falam assim, eu vou usar o nome de um aluno meu só para exemplificar, porque foi exatamente a frase dela. Ela falou assim, você tem mais Edus aí? Né? Então assim, o Edu era um aluno meu que foi para esse banco. E hoje ele trabalha num banco e ele chegou lá, foi promovido, com 6 meses de casa já foi promovido, e aí ela marcou uma agenda comigo, o diretor executivo, e falou para mim, eu preciso de mais Edus. Então, o que ela quer? Ela quer o jeito que o Edu se comporta, porque cientista de dados a gente tem a rodo. Igual a gente tem 40 mil engenheiros todo ano formado. Mas e o todo? Então eu tenho outro amigo nosso em comum que veio me pedir uma indicação esses dias e falou para mim assim, você tem um cientista de dados aí com um soft skill bom? Eu falei, todo mundo que sai aqui com a marca Pod Academy tem um soft skill bom. E aí eu indiquei e vai acontecer aí a contratação. Então o que eu quero dizer? A gente construiu isso, essa questão única que o Fê tá falando, é que na Pod Academy a gente construiu uma marca. E ela foi intencional o tempo inteiro, Fê. Não é o tempo inteiro eu pensando, eu vou construir uma marca. Mas quando eu topei sair do banco para tocar a escola, eu falei, eu vou deixar uma marca aqui dentro e eu vou escalar um trabalho que eu já fazia lá dentro do banco, que eu percebi assim, eu faço esse trabalho, que é o trabalho de transformar. Sabe? Então, eu tenho uma sensação assim, que sempre foi meu, tá? Isso não é nada... Quem me conhece desde sempre, eu cuidei já de adolescentes, quando eu era jovem, bem novinha, 12, 13 anos, 15 anos. Eu tinha um grupo de adolescentes, de mais de 20 adolescentes, que eu cuidava, era um trabalho voluntário que eu fazia lá em Goiânia, quando eu morava lá, para uma igreja de um bairro de periferia. E aí eu consegui fazer com que esses 20 adolescentes tivessem uma outra perspectiva de vida. E hoje são casados, formados, construíram suas famílias. Então eu comecei a perceber que existe um padrão. E é isso que você fala muito. Qual é o seu padrão? O que você repete? Observa, tanto para o negativo, né? Porque às vezes eu falo muito isso, às vezes a gente taca uma bolinha aqui naquela parede e aí a bola volta na minha testa. E eu fico fazendo isso todas as vezes e falo, essa bola me persegue, essa bola persegue a minha testa. Não, é que eu tô errando o ângulo, né? Eu não tô observando qual é o padrão da minha jogada. Então eu tenho que observar e falar, é que eu tô jogando na mesma altura sempre. Se eu jogar um pouquinho mais alto, a bola vai cair lá do outro lado. Então eu tenho que observar qual é o meu padrão de repetição que tá me levando para um resultado que eu não quero e o que me leva para o resultado bom. E o meu padrão de repetição bom era, todo mundo que passava por mim voltava e falava assim, você transformou minha vida. Você mudou minha vida. Então eu me formei. Então eu me casei. Então eu comprei meu apartamento. Obrigado pelo primeiro emprego. Obrigado pelo primeiro salário. Obrigado por ter brigado pelo meu aumento. E eu falei, pera, eu tenho um poder então de ajudar essas pessoas a transformar de vida? Então vamos escalar isso. Então a Pod Academy é isso. Então você não é qualquer um que entra e você não vai passar por lá sem ser transformado. A não ser que você queira, sabe? Então isso para mim é muito poderoso. Isso você traz também no seu pilar de mentora de carreiras. Sim, Fê. Né? Sim. Que é uma dessas paixões da sua vida. Nossa, né? sim. É olhar para a pessoa se transformando. Sim. Isso é um espelho do seu orgulho por ter se transformado nesse tempo todo. Fê, sim. Porque eu acho que o que eu fiz com o meu corpo, por exemplo, de transformar meu corpo, né? Eu sempre te vi assim, linda, maravilhosa. Mas eu olhava e falava, eu quero um abdômen de tanquinho. Sério, de verdade. Eu era adolescente, eu fazia 100 abdominais no chão imitando a Xuxa lá. A Xuxa fez isso uma vez e eu fiquei fissurada nisso. E eu falava, eu queria isso, eu queria isso, eu queria isso.
Só que eu não achava o meio. E aí o meio era me alimentar melhor e treinar com cadência, com seriedade e fazer daquilo um esporte. E a gente viveu assim. E aí eu encontrei meu marido, que adorava isso também. Falei, facilitou, vamos fazer isso juntos. Tá na cara que ele adora isso, né? Tá na cara, tá no corpo que ele adora. Tá, mãe, deixa. E é interessante essa perspectiva que muita gente acha que a gente começa a fazer algo na vida para depois fazer o corpo, né? E o corpo, às vezes, promove também prosperidade para a vida, né? Demais. Em vez de você ficar só parado no corpo ou só parado na mente, e eu gosto dessa combinação de corpo e mente, né? Que o ser humano tem as duas coisas, né? Tem que cuidar das duas, né? Se você não cuida de uma ou de outra, você fica um pouco capenga, na minha visão. Não, eu acho. Porque, sabe por quê? Porque alimentar bem e treinar bem, e para você ter um resultado, sei lá, de um músculo seu crescer, você tem que dormir bem. Foi isso que aconteceu. Mas só que eu tô falando isso olhando no retrovisor. Na época, isso não era tão claro pra mim. Eu só fui fazendo. Quando eu olho pra trás, eu vejo que foi isso. Eu precisava dormir pelo menos 6 horas por dia, porque meu médico falou assim, ó, você não vai crescer músculo nenhum aí se você não dormir. E se você não tomar água, e se você não fizer cardio, e se você não treinar, e se você não comer tanto X por dia, tá bom, beleza. Só que eu precisava trabalhar. Eu era analista, eu tinha que crescer e eu tinha que aumentar meu salário. Todo mundo quer, certo? Que tem que crescer na vida. Então eu falei, então eu vou precisar trabalhar muito bem, das 9 às 18, que era meu horário de trabalho, e eu preciso dar tudo de mim aqui para ser promovida neste horário. Eu não posso contar com as horas extras, porque nas horas extras eu tava fazendo todo o resto. Minha comida, lavando meus potes, dormindo, enfim. Então eu comecei a perceber que eu comecei a encaixar a minha vida em blocos de execução, sabe? E isso tudo olhando no retrovisor, e foi isso que deu certo. Então, e aí à noite a gente ainda programava, porque a Power of Data nasceu lá na sala, minha sala de jantar, porque o Bruno chegava do trabalho às 19, ele também trabalhava no banco, e ele, às 20 horas, a minha casa estava em silêncio, porque ele estava programando, e ficava até meia-noite programando o primeiro software que a Power of Data tem. Nasceu na minha sala de jantar. E aí, tudo isso, quando eu olho para trás, foi isso que aconteceu. Então, você vê, foi um desejo infantil, besta a princípio, e fútil, porque naquela época não tinha a pegada de saúde que tem hoje, que todo mundo leva marmitinha para todo lugar. Naquela época era meio fuleiro levar marmitinha. Ainda mais trabalhando num banco onde todo mundo é rico, você fala assim, você levando sua marmitinha, por quê? Você não tem dinheiro para comprar seu almoço? Ficava parecendo isso. E eu enfrentei preconceito, muito preconceito na época, de futilidade. Como assim? Você quer transformar seu corpo é bonito. Como assim? Para quê? E eu segui. Então você vê, são pequenas coisinhas que a gente vai mudando na nossa rotina que transformam um resultado muito grande lá na frente. E aí, 2 anos, 3 anos, repetindo isso, e religiosamente, gente, religiosamente. Acordava mesmo horário, dormia mesmo horário, ia trabalhar mesmo horário, nunca atrasei no trabalho. Nunca, e sempre bonitinha, sempre assim. Eu fui promovida todos os anos, consecutivamente, o Bruno também. Meu corpo foi transformado, eu ganhei mais de 20 quilos de massa muscular em 1 ano e meio. E só não subi no palco do fisiculturismo porque eu achei que aquilo era muito agressivo para aquele momento, assim, ia mais deteriorar minha saúde do que qualquer outra coisa. E falei, não, tudo bem, isso aqui eu não vou. E abrimos a Power of Data. Então, você vê, começou na transformação do corpo. Então, o corpo, a mente, a prosperidade, o trabalho, para mim tá tudo ligado. E não precisa ser um trade-off, um ou outro, Não né? Não precisa. Na realidade, é um grande templo. Fernando, nós estamos chegando naquele momento que eu não digo que é um tchau, mas é um até logo. Eu sinto que ela e o Bruno, a gente poderia criar aqui uma série só com eles. Mas eu quero aqui Bruno trazer... vem aí também, daqui um mês ele tá aqui com a gente. Eu quero trazer algo que eu estava estudando sobre futuro do trabalho e carreira, da Harvard Business Review, com o professor, o grande pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, que ele fala que hoje o grande problema da falta de sentido no trabalho é a dissonância cognitiva. São pessoas em empresas que falam uma coisa e cumprem outras. Já ele trouxe um estudo de profissionais na época do 11 de setembro, que eles geravam ressonância. O líder, ele é um caráter que a pessoa vai olhar sempre que está com medo e incerteza.
E isso que você nos trouxe sobre colocar um pouquinho de açúcar no chão, trazer esse construto social, ó, eu falo isso, mas eu também faço isso. Sentar na cadeira da humildade é uma grande inspiração para nós. Inclusive, eu quero deixar aqui uma mensagem para você, empresário, empresária, aquela empresa que está gostando desse movimento maravilhoso do MoveOnCast. Existe a possibilidade, Fernando, de eles apoiarem, virem com a gente? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que botar a sua marca ali com a sua intenção de promover conversas humanas, conversas inteligentes, conversas sobre business. É o todo. Tudo que está acontecendo aqui é o que está acontecendo lá fora. Então, sim, venham trazer sua marca para apoiar a gente aqui, para a gente poder trazer mais gente, fazer mais podcast, né? E com certeza a sua empresa vai estar associando um nome a algo muito lindo, que são esses encontros aqui, que todo mundo cada dia mais vai gostar intensamente. Você acha? Considerações finais. Eu estou muito feliz aqui. Eu anotei. Eu tenho tanta anotação aqui, dá para mais uns 3 episódios. A gente vai ter que ter pelo menos mais um com a Tom mais para frente, que tem 5, 7 perguntas que eu não fiz aqui dela. Mas, enfim, uma mulher no mundo executivo, né, historicamente masculino, né? E sim, ela teve que enfrentar tudo isso. Mentora de carreiras, CEO de uma empresa, né, praticamente halterofilista. Posso falar isso, Pode. Né? Halterofilista, uma mulher simpática, carinhosa, amiga. Então, assim, é uma pessoa muito, muito diferenciada, né? Um ser humano muito diferenciado. Veja bem, ela não é melhor que a gente, melhor ou pior que ninguém, não. Ela é diferenciada na proposta de vida que ela colocou, né? Ninguém é melhor que ninguém. É como a gente tem exemplos, né, de pessoas que podem nos iluminar caminhos, né? E eu acho que a Tam é um exemplo de pessoa que ilumina caminho de muita gente, né? E a gente tem um pouco essa obrigação, né, Gabriel, de brilhar, não brilhar para ser estrela, mas brilhar para poder passar um pouco para o outro aquilo que a gente já venceu, né? E também aprender com o outro, como ela disse, sentar na cadeira da humildade, entender o lugar de outras pessoas que não evoluíram assim. A gente não sabe e não dá para julgar o momento evolutivo de cada um. A única coisa que a gente sabe, assim, são decisões que a gente toma na vida, né? Então, Tam, muito obrigado pela sua presença, é um grande prazer ter você aqui, um carinho enorme, e vamos ter que ter um repeteco, porque tem muito mais conteúdo aqui, e eu vou ter que fazer aquela perguntinha chata, né? Tam, então assim, se você for falar sobre carreira, dá uma dica principal, então, assim, só tenho essa dica para dar, é uma moeda só, né? É uma moeda só. Não adianta enrolar, não vai botar 3 ou 4, é uma só. O que você falaria para alguém que está buscando esse sucesso que você está construindo na sua vida? Já construiu grande parte, vai construir muito mais, porque nosso propósito é cada vez mais trazer prosperidade para o mundo, para nós mesmos. Então nunca acaba, é infinito. Mas até agora, qual seria a dica? Eu sei que é chata essa pergunta, mas eu vou ter que fazer. Qual é a dica que você dá para todo mundo? Eu vou falar aqui, mudou muito a minha vida, que foi uma professora minha que disse assim, sempre vale a pena lutar um pouco mais. Então, quando a gente acha que a gente tá cansado, essa empresa não corresponde ao que eu quero, olha para você e fala, eu vou lutar um pouco mais. Nem que essa luta te tire dessa empresa ou te mude de lugar, cargo, enfim. É você que tem que lutar. Então, sempre vale a pena lutar um pouco mais. Que lindo. Sua dica? Valorize os pequenos começos. Mudanças estruturais são gradativas. Existe uma bênção muito grande. Nós somos o que fazemos repetidamente. E puxando aqui para a comunicação, se você quer melhorar o seu ato de servir através da sua fala, sua boca só fala que o coração tá cheio. Se liga no abastecimento, cabeção! É isso. É sobre tudo isso, é sobre decisões. E a minha dica aqui é: a vida é feita de decisões. Tenta entender o que tem por trás disso, né, Gabriel? Tenta entender o que tem por trás disso, porque tem um mundo infinito por trás de cada decisão que você toma. Cada decisão importa. E você está uma decisão de mudar o seu destino. E começa aqui, no MoveOnCast. Tamo junto. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigado. Foi um prazer.